Então nós vamos continuar a nossa jornada no nosso curso Branding para Designers. Agora trazendo ainda mais aplicações práticas. A gente está falando de marca, construção de marca, proposta de valor, posicionamento, um monte de conceito. Mas na prática, como é que eu posso utilizar de todos esses conceitos para o meu negócio? Bom, a gente pode usar facilmente branding para qualquer tipo de modelo de negócio, de empresa. Já disse isso outras vezes aqui no curso. Seja você um grande negócio, médio, pequeno porte, uma empresa menor, ou você talvez seja um prestador de serviço, né? Você pode desenvolver branding, né, em todas essas situações. Isso não é empecilho. E claro, né, você pode usar das ferramentas da forma livre, né, como você achar mais adequado. Mas existem alguns elementos que são primários dentro da construção de branding. E quais são esses elementos? Eu vou trazer aqui alguns deles para você que não sabe por onde começar ou está achando muito complexo, mas que já consegui pôr em prática. Primeiro, precisamos entender que esses elementos primários são tão importantes e tão essenciais que eu acho difícil que você não já tenha esses elementos. Se você não tiver, está começando aí o negócio do zero, né? Você vai construir isso do zero, vai criar a partir dessa aula. E acho que um ponto de observação é que geralmente esses elementos primários, essenciais, é sempre importante você tomar cuidado e ter o registro por patente desses elementos. Primeiro deles, o seu nome, o nome de uma marca. Por onde começar? Tendo um nome. Uma marca precisa existir através de um nome. É a partir do nome que essa marca será verbalizada dentro do mercado. Verbalizada no sentido do verbo, da palavra. E o nome da marca é uma definição essencial. Não existe marca sem nome. É a primeira fonte de comunicação. Assim como você tem o seu nome, e ela é a primeira fonte de comunicação da sua pessoa, da sua personalidade, da mesma forma a marca. E você precisa escolher esse nome, no caso, né, de estar construindo ali uma agência, um time, enfim, o seu negócio, a sua empresa, ou talvez o seu produto, porque também branding serve para produto, né? É aplicável todo esse conhecimento também. Imagina aquela situação, e talvez, se você já tem filhos, aquela situação, né, da gravidez e que você precisa escolher um nome para o seu filho. Ou já viu alguns pais tendo esse momento, né, de escolher o nome da sua criança. Funciona aqui praticamente da mesma forma. Precisa ser um nome sonoro, um nome bonito, né, que você tenha simpatia. E não só isso, né, mas que seja um nome que consiga representar aquela vida, aquela criança. E quando a criança cresce, né, ela vai se apropriando daquele nome e as pessoas vão associar aquilo que aquela pessoa é ao seu nome. Então, o nome não é somente uma coisa pré-determinada, né? Mas também é uma coisa construída. Por exemplo, eu me chamo Arthur. O meu nome, se você for pesquisar ali, jogar rapidamente no Google, significa aquele que é nobre, né? Detém uma certa nobreza. Isso né, tem um significado ali. Não necessariamente isso vai me representar, mas ajudou na escolha, né? Meus pais escolheram esse nome por conta desse significado, dessa simbologia. Mas eu construí, né,
os meus valores, a minha vida, e as pessoas que me conhecem falam, e se você comentam do Arthur, eles vão ter, de repente, não associado à nobreza, mas associado às outras coisas que eu construí depois. Sei lá, minha vida profissional, os meus valores enquanto pessoa, né, a minha vida moral, ética, enfim. Então, entenda que o seu nome, ele precisa ter um significado importante no começo, sim, mas também isso pode ser construído, né, com a comunicação e também com, né, como a sua marca acaba sendo para o mundo. E claro, existem algumas regrinhas, assim, já vamos supor que você ainda não tenha um nome e precise escolher do zero. Geralmente indica-se que sejam nomes curtos e de fácil compreensão. Por exemplo, algumas marcas, Oi, Vivo, Bic, Lux, são marcas que têm 3, 4, 5 letras e são fáceis de pronunciar, fáceis de falar e de compreender, né? Quando você pensa na marca Oi, você já imagina, você pode associar facilmente a uma empresa de telefonia, por exemplo, né? Porque o próprio nome já traz também esse significado muito literal. Então, de preferência um nome curto, de fácil compreensão, mas não é só porque é um nome curto que ele seja bom. A gente tem um exemplo também de uma marca que chama Axe, A-X-E, porque é uma pronúncia difícil aqui para o Brasil, né, no português. As pessoas podem ler axé. O X ele tem outra sonoridade dentro da nossa língua. Então, assim, não é porque é curto que é bom, tá? E não é porque é longo que é ruim. Depende de muitos fatores. Um outro exemplo que eu trago aqui é a marca Häagen-Dazs. Não sei se vocês conhecem aquela marca de sorvete que, se não me falha a memória, bom, é de algum país europeu. É um nome complexo, é um nome difícil de pronúncia, mas é um nome que tem o seu valor no mercado hoje brasileiro, porque passa exclusividade. Mesmo que as pessoas tenham dificuldade de ler e falar, mas se você fala Häagen-Dazs, pô, que é isso? Nossa, deve ser maravilhoso. Então é um bom nome também. O fato de não saber pronunciar também não reduz, né? Olha, isso é um mau nome. Mas também ele pode ganhar outros significados e que também podem ajudar. Porque para um público que a Häagen-Dazs se posiciona, as pessoas não vão ter tantas dificuldades de falar. É para aquelas pessoas que aquela marca existe. Então, a gente também não pode ser muito literal. Isso é bom, isso é ruim. A gente tem que ver todos esses fatores. Tudo isso pode ajudar ou atrapalhar a construção da marca. Bom, além de ser curto e de fácil pronúncia, também existem algumas outras boas ideias. Por exemplo, um nome que remeta ao benefício do próprio produto. Por exemplo, a marca Bombril. O próprio nome já diz qual que é o benefício que está sendo entregue. Ou Bom Ar, aquela marca Brilhante, ou então o carro Veloster. O nome já entrega o valor, já deixa explícito qual que é o benefício que está sendo vendido. E também existem outros exemplos de nomes que talvez a princípio você olhe e fala, poxa, não tem significado nenhum, mas cria-se o significado. Por exemplo, a Brastemp fez uma fortíssima campanha na década de 80, 90, em que hoje as pessoas associam Brastemp a algo de qualidade, insubstituível. Ou, por exemplo, o sabão Omo. Leite moça, né? Muitas vezes as pessoas nem falam, vou comprar um leite condensado. Não, vou comprar um leite moça. Então isso também pode ser construído a partir de um nome que não tem nada a ver com a definição, né, do benefício mesmo. Existem nomes que também podem fazer uma menção, remeter a algum lugar. Por exemplo, Filadélfia, aquele cream cheese, Patagônia, ou até mesmo a Hyundai Tucson, aquele carro
Tucson, para quem não sabe, é o nome de um deserto americano. E, querendo ou não, eu aproveito, né, faço menção àquele lugar e me aproprio da simbologia daquele lugar. Então, quando eu faço isso com a Tucson, que é um deserto, eu falo sem precisar falar que o meu carro é como um deserto. Ele é robusto, ele é resistente, associo ele à força, né? E a Patagônia, por exemplo, né? Uma bebida que pode ser gelada, enfim, são exemplos, né? Muitos exemplos em que a gente pode também se apropriar daquilo que já existe. Esse é o primeiro elemento primário, o nome. E como eu já falei, importantíssimo ter o registro desse nome. Porque imagina, você constrói o seu nome, a história desse nome, os valores desse nome, e aí por um descuido seu, você tem que abrir mão desse nome. Alguém vai lá e registra e solicita que você pare de usar aquele nome. Seja para um produto, seja para uma agência, né, para um nome de uma empresa. Então isso é muito importante, porque isso é primário, né, isso é essencial. Sem o seu nome, imagina, né? Só pensa na situação de que, por exemplo, eu tenho que deixar de ser Arthur, né, aos 26 anos. Então, são cuidados que a gente precisa ter também quando se constrói a nossa própria marca. Outro elemento primário e importante é a logo, o logotipo ou logomarca. Porque a logo, ela transmite o visual de forma rápida, toda aquela ideia de forma rápida. Transmite sensações. Então, você também precisa construir isso já pensando que uma marca ela precisa ter um nome, mas ela precisa ter uma cara. Ela precisa ter uma marca, né? Acho que esse é o termo correto. Lembra dos gados, né? Daquele símbolo que era marcado na pele? A gente precisa fazer uma associação visual da nossa marca. E claro, quanto mais a nossa marca visualmente for simples, talvez seja mais fácil que o nosso público identifique. Isso também não é uma regra, mas isso pode ajudar. Por isso que talvez logos mais limpas, simples, minimalistas, ocupam, né, muito mais a cabeça dos consumidores, do público, de modo geral. Como eu disse, não é uma regra, mas pode ser uma boa ideia para a gente também tentar executar no nosso negócio, na nossa marca. E além da logo, ainda assim, né, falando do visual, símbolos, elementos também transmitem e devem transmitir a nossa ideia, a nossa mensagem, a nossa história. Então escolher muito bem esses símbolos gráficos, para que ajudem a contar um pouco da nossa história e também transmitir de forma rápida, né? Tudo isso que a gente quer dizer. Bom, e personagens também, né? Eu não sei se vocês têm essa referência, mas, por exemplo, a pilha Duracell. O próprio nome já carrega o próprio benefício da marca, né? Durabilidade. Então é uma pilha que dura pra caramba. E aí, há um tempo atrás, eles fizeram uma peça publicitária, um vídeo publicitário, em que tinham vários coelhinhos e que eles estavam fazendo uma atividade muito rápido, e aí eles foram acabando a energia e iam desistindo, mas tinha um coelhinho lá que ele não parava de executar, não parava, enquanto todos os outros já estavam derrubados. Esse coelhinho, hoje, se você for ver qualquer embalagem da Duracell, aquele coelhinho está presente, é o personagem que foi criado para aquela marca. E o que coelho tem a ver com a pilha, né? Não é um caminho rápido de uma associação rápida e direta, mas a marca construiu aquilo.
Então, hoje, se você olha um coelhinho, você pode lembrar da marca e vice-versa. Então, você pode se apropriar desses símbolos, desses personagens, enfim, dessas representações, essas metáforas visuais, né? E olhar para uma coisa e lembrar de outra. E, como eu disse, registro de marca é importantíssimo, porque imagina se o concorrente passa a usar o mesmo coelhinho, né? A Duracell praticamente vai perder a sua força narrativa. Então, tudo aquilo que você se coloca e cria de forma original, você precisa tornar isso seu, se apropriar. E claro, existem alguns outros elementos que são secundários, né? Não deixam de ser importantes, mas também aqui já cabe uma licença assim, de uso um pouco mais livre. Por exemplo, acho que eu já citei na última aula sobre as celebridades, porta-vozes, pessoas de carne e osso que podem assumir ali a personalidade da marca e ser um porta-voz da própria marca. E isso acontece de forma muito, muito frequente. Então você pode ser o porta-voz da sua marca. Você, ainda mais se você for o dono da sua agência, o dono do seu negócio, é importantíssimo porque ninguém mais vai conseguir transmitir mais o valor da sua marca, falar do seu próprio negócio do que você mesmo. E claro, tem gente que tem mais desenvoltura. E também você pode eleger, escolher alguém da sua equipe para fazer isso. Não há problema nenhum, desde que essa pessoa esteja de acordo com a sua diretriz de marca, né? Não seja uma pessoa que passe uma ideia totalmente oposta. E outras coisas, outras ideias de elemento secundário, talvez usar um país ou uma área geográfica para poder construir sua comunicação. A Volkswagen fala direto, né? Olha, nós usamos de tecnologia alemã. Sempre Toshiba, que é uma empresa também que durante muitos anos dominou ali aqui o mercado brasileiro com eletrodomésticos, né? Televisões, enfim. Ela reforçava a questão da tradição japonesa. Então, assim, usa de um país, de um local, para construir autoridade. Mesma ideia da celebridade. Eu pego alguém que já existe, alguém que já é conhecido, e eu faço a construção da minha autoridade. Talvez você não vai conseguir contratar a Gisele Bündchen para fazer propaganda para sua empresa, para sua marca. Mas você talvez vai conseguir encontrar alguém, um influenciador, ou alguém que tenha um mínimo ali de fama, de construção, né, para poder fazer isso por você. Ou até mesmo um cliente, um bom cliente que você atendeu. Além de tudo isso, né, falando do país e das áreas geográficas, poxa, que exemplo melhor e mais conhecido do que Havaianas, que por mais que tenha um nome e uma referência direta ao Havaí, tem uma comunicação totalmente brasileira. Eu pego um lugar que já existe e eu construo a minha comunicação, a minha autoridade a partir daquele local, né? Então, se você quer, de repente, conquistar clientes locais da sua região, do seu bairro, por que não usar o nome da sua cidade dentro da sua comunicação? Né? Se utilizar disso. São estratégias. E associar marcas a lugares. Shows, festivais, música, eventos esportivos. Grandes marcas fazem isso, né? A Skol, com o Skol Rock, que é um evento. Heineken faz isso com o Champions League. E você também pode, de alguma forma, e é claro que às vezes requer um pouco de investimento financeiro, mas se associar, né, a alguns eventos, mesmo que de médio ou pequeno porte, ou que você consiga construir de alguma forma, né, uma exposição maior da sua marca, da sua empresa, da sua agência, em eventos e algo que seja de fato relevante para você se tornar mais conhecido, para você construir mais valor, contar a sua história.
Outros elementos secundários, licenciamentos, pontos de venda. Por exemplo, você vai fazer uma mídia offline para divulgar o seu negócio. Né? Mídia offline, o que seria? A mídia que não é online. Então você não vai usar rede social, você não vai usar nenhuma comunicação via internet. Você vai fazer um banner, um folder para distribuir, sei lá. Você vai fazer isso e você vai fazer isso num local estratégico, né? Onde o seu público esteja e também onde as pessoas vão ver valor naquilo que você está construindo. É diferente você panfletar, né, numa região mais periférica da cidade, num ponto de um semáforo, do que você estar num shopping, perto de um café um pouco mais conceituado da cidade. Então, onde o seu produto, onde o seu serviço, onde você está, também pode construir marca, te ajudar a construir valor. E prêmios, certificações, selos, isso também tem valor na marca. Uma marca que fala, olha, eu tenho uma certificação internacional, isso tem muita relevância. E você, se você tem formação técnica, se você tem formação acadêmica, formal, por exemplo, uma graduação, talvez seja importante, né, você colocar isso na sua comunicação. Poxa, mas você pode virar para mim e falar assim, olha, eu sou designer que aprendi tudo que eu sei porque eu sou um autodidata, eu aprendi sozinho. Excelente! Você pode citar quem são seus mentores, os seus professores, de quem você aprendeu. Se você, de repente, participou de uma premiação, de um trabalho e ganhou e venceu. Tudo isso pode te ajudar, né? Tudo isso pode te ajudar a construir valor, né? Então, aqui são algumas ideias. Essa aula é para você conseguir pensar fora da caixa, né? E entender o branding também, como ele pode servir não só para essas grandes marcas que eu fiquei citando aqui o tempo inteiro, mas como isso também pode ser palpável, possível, real para quem tem uma pequena marca, para quem está começando agora. E tenho certeza que todos esses pontos, se colocados em prática e a serviço da marca, podem ser determinantes para o sucesso aí do seu negócio.